Olá, amigo do programa Bíblia Fácil. Espero que você esteja feliz por estar estudando a Palavra de Deus. E olha, eu quero lembrar que o programa Bíblia Fácil é um programa para todas as pessoas de todas as religiões. Aqui nós estudamos a Bíblia e somente a Bíblia. Então não é uma doutrina específica de uma determinada igreja. Você está acompanhando, nós só abrimos a Bíblia e nada mais. E deixamos que ela interprete ela mesma. Isso é tornar a Bíblia fácil e simples. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a beleza da criação de Deus. Olha, todos nós acreditamos em alguma coisa, ou nós cremos na evolução ou na criação. O que a Bíblia ensina a respeito disso? Será que a Bíblia é uma prova da evolução ou da criação? Vamos ver isso estudando um pouquinho a Bíblia. E para a gente introduzir o assunto, eu trouxe aqui duas lindas flores. Na verdade, elas são rosas colombianas. E essas lindas rosas, elas têm perfume e além do perfume, elas têm uma textura, uma beleza ímpar. Realmente as rosas colombianas são muito especiais. Mas sabe, eu vou perguntar uma coisa para você. Cíntia, você pode pegar o microfone aí, Cíntia? Você gosta de receber flores? Sim, eu gosto de rosas. Que bom. E tem uma flor preferida sua? Eu gosto de orquídeas também. Orquídea, mas a orquídea ela é meio difícil de lidar, né? Porque samambaia é fácil, né? Onde você vê tem samambaia. O pessoal vai lá porque não dá trabalho, o pessoal põe samambaia. Mas orquídea dá trabalho, Cíntia. Dá. Tem uma certa quantidade de iluminação e de água. É mais complexo um pouquinho. Tem uma grande espera pela flor também. Olha só, mas vale a pena a espera. Sim. Olha que bonito. Esse programa é romântico demais, começando com um clima especial. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, Cíntia, para todos vocês aqui e para você que está em casa. Uma dessas duas flores é artificial. Uma delas não tem vida, uma delas é de mentira. Qual delas será? Tan, 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 tan. E agora eu vou dizer para vocês, preparem-se para o ó, ok? Essa aqui é a flor verdadeira. Oh. E como sendo uma flor verdadeira, eu quero dedicar e entregar essa linda rosa colombiana a você, Leni. Para você. É de verdade, é para você mesmo, vai ficar contigo, ok? Depois, nos outros programas, tem outras coisas que eu posso oferecer. No próximo programa, eu vou trazer talvez aqui um sapato velho, e aí eu posso dar para alguém também. Mas agora, para a Leni, a rosa colombiana. É tão bonito quando a gente vê um jardim todo florido, bem cuidado. Eu não sei se você que está aí em casa já teve a oportunidade de vir aqui à TV Novo Tempo, mas nós temos alguns jardins aqui tão bem cuidados, tão bonitos. Vale a pena você vir aqui fazer-nos uma linda visita. Vai ser muito gostoso receber você aqui na Novo Tempo. Bom, mas vamos hoje, então, aquilo que interessa, a beleza da criação divina. E para isso nós vamos fazer uma oração. Então, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte e a Lígia estará orando conosco. Querido Deus e Pai, nós agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos pedir o Teu Santo Espírito esteja conosco para que nos ilumine, para que entendamos esse assunto e aprendamos cada vez mais de Ti. São as bênçãos que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado, Lígia. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Da mesma maneira que eu trouxe aqui uma rosa verdadeira e uma rosa de mentira, existe uma teoria que é a verdadeira, existe uma teoria que é de mentira. A grande questão é que o mundo se divide entre criação e evolução. E a gente vai ver pela Bíblia o que a Bíblia diz. Nós já descobrimos que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus não muda e que a Bíblia não muda, né? A Sabrina mencionou isso aqui, foi muito legal. E agora a gente vai perceber o que a Bíblia fala a respeito do início desse mundo. Bom, o primeiro verso que nós vamos conversar um pouquinho é esse aqui, Hebreus 11:3. Como foi formado o universo. Lígia, já que você já fez a oração, já começa aqui conosco, aqui, ó, Hebreus 11:3. Como foi formado o universo? A Bíblia vai responder para você e para mim. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ok? Então, pela fé, veja, a Bíblia já está declarando que ela não trará provas científicas disso. Que isso é um ato de fé. Eu e você precisamos de fé. Olha só, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de quem? De Deus. Pela palavra de Deus. De maneira que o visível, que tudo aquilo que você e eu vemos, passou a existir das coisas que não aparecem.
Então, a crença na criação como processo originador da vida é um ato de fé. Embora seja um ato de fé, eu e você não precisamos e não devemos ter a nossa fé baseada no nada. Existem evidências históricas, científicas e filosóficas que nos apontam para a criação como o ato originador da vida. Então, todas as vezes que a gente falar de criação e de evolução, nós precisamos entender uma coisa. A primeira delas, tanto evolução quanto criação são teorias. Nenhuma delas jamais foi provada. Então você precisa de fé para crer na criação e precisa de fé para crer na evolução. São teorias. Evolução não é ciência. Quando é ciência? Ciência é quando você pode experimentar, observar e repetir essa experiência. Nunca foi feita uma explosão que originou vida, pelo contrário. Até hoje, onde eu sei onde tem explosão, o máximo que produz é morte, não é vida. Você pode explodir qualquer coisa, em qualquer temperatura, em qualquer pressão, e não importa, não gera vida. Bom, mas nós entendemos que a criação também, nós não podemos provar, mas nós podemos crer pela fé. Existe agora também aqui um outro elemento, um outro verso importante. Quem participou do ato da criação? Quem participou? Gênesis 1, 1 e 2 e João 1, 1 e 3. Eu vou pedir para o Carlos para ele ler esses dois versos de Gênesis e depois a gente vai lá para João no capítulo 1, verso 3. Por favor, Carlos, leia para a gente. Gênesis 1, 1 a 2 diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ok? Pode ler agora João. João 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ok? Então, no princípio, quem criou? Deus. A Bíblia declara que Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era de que forma? Vazia, não tinha forma, havia trevas sobre a face do abismo. Então, no princípio, e esse no princípio é uma expressão hebraica chamada Bereshit, que significa num princípio muito longínquo, Deus criou os céus e a terra. E aí foi cunhado em latim a expressão que está em hebraico, que diz ali, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. E essa expressão do latim é assim, e dixit Deus, fiat lux et lux facta est. Isso ficou como uma frase que cunhou a teoria da criação. Dixit Deus, fiat lux et lux facta est. Deus criou todas as coisas. E nós vemos no Novo Testamento a confirmação desse texto que diz que no princípio é o mesmo correlato que encontramos aqui no hebraico, no grego. No princípio muito longínquo é a mesma ideia. O verbo, que é a palavra, o próprio Cristo é o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, é a mesma expressão. Princípio, estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a Bíblia é muito clara. Quem criou tudo que eu e você vemos? Quem criou? Jesus e Deus. Marcos, pode falar. O interessante é que, até mesmo no caso da flor, Deus ele criou uma, a qual tem vida, até aquela que o homem criou veio da matéria-prima criada por Deus. É verdade. Olha, isso que o Marcos falou é muito importante e eu vou até me dirigir a você que está em casa porque é muito significativo isso. Veja, quando Deus criou, baseado nisso que o Marcos disse, quando Deus criou, ele criou ex nihilo. O que significa isso? Ele criou a partir do nada. Ele não precisou de matéria-prima para criar.
Toda a criação do homem, ela é baseada em matéria pré-existente. Você não consegue criar ou fazer um quadro, do nada. Isso não existe. Nós precisamos de tela, pincel, tinta, lugar, iluminação, ideias, sonhos, para a gente conseguir colocar alguma coisa na tela. Então, quando Deus cria, Ele cria do nada. Quando eu e você criamos algo, e nós somos criativos, nós criamos, mas a gente precisa de matéria-prima. Obrigado, Marcos. Olha só, então ficou claro isso? No princípio, a gente encontra aqui as mesmas palavras correlatas, a gente percebe que Deus se declara o Criador de todas as coisas, e quando o indivíduo descrê de Deus como o autor da vida, você está minimizando Deus. Você está jogando e afastando Deus de lado, dizendo que Deus não tem importância ou que Deus não existe. Porque se Deus existe da forma como a Bíblia diz, é claro que Ele é criador e Ele não mente. Agora, todas as vezes que eu digo que o processo foi evolutivo, eu estou dizendo, eu não creio na existência de Deus. Muito bem, como foi o processo diário da criação? Gênesis 1. Gênesis 1 é muito complicado no sentido de que a gente não tem muito tempo aqui. Mas você que está em casa pode sim abrir o livro de Gênesis e você perceberá que foi criado, tudo que você vê no mundo foi criado dia após dia. No primeiro dia Deus fez uma coisa, no segundo dia Deus fez outra, no terceiro dia Deus fez outra coisa e assim foi. Ele criou todo o mundo, tudo que existe em 6 dias. 6 dias. E aí então no 7º dia, Deus cria um dia e Ele descansa, abençoa e santifica esse dia. Mas todo o processo da criação foi em 6 dias. Claro para todos? Claro mesmo? Sabrina? Uma pergunta que às vezes eu tenho dúvida. O dia da criação, ele começa na parte clara ou na parte escura do dia? Boa pergunta. Todo o Gênesis 1, a gente percebe o seguinte, termina a criação de Deus e diz tarde e manhã. E houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã. Então, biblicamente, o dia começa na parte escura. E é até óbvio, porque imagine o seguinte, o sol está lá meio-dia, certo? E ele vai baixando, certo? Depois, do meio-dia, vai baixando, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, 6:30, acabou o sol, acabou o dia. Acabou ou não acabou o dia? Acabou o dia, começa o quê? O outro dia. Então, como que eu conto um dia? Pela luminosidade do sol. Esse é o princípio bíblico, né? Essa questão de aparecer da meia-noite à meia-noite, isso veio depois da Idade Média. Então, todo o período anterior, nós contávamos os dias de pôr do sol a pôr do sol. Então, quando o sol se põe, acabou o dia. Obviamente, começa o outro dia. Então, a primeira parte do dia, biblicamente, sempre é a parte escura. Então, começa com a parte escura e depois a segunda parte é a parte clara. Ficou claro para todos? Muito bem. Vocês conhecem esse indivíduo aqui? Quem conhece aqui? Deixa eu ver quem conhece. Então, André, diz aí pra gente, quem é este homem que aparece na tela? A gente pode dizer que hoje ele é o pai da teoria da evolução, né? Isso mesmo. Que muitas pessoas, grande parte do mundo hoje acredita na parte evolutiva da Terra. Exatamente. E o nome dele? É Charles Darwin. Charles Darwin. Esse homem, ele tentou matar Deus com a sua teoria. Não sei se foi um processo intencional ou não, mas o fato é que a sua teoria tentou ou se propôs a apagar Deus da história com a teoria da evolução. O problema é que a teoria da evolução, ela carece de muitas evidências científicas. E eu vou exemplificar para vocês. Por exemplo, uma prova de que a teoria da evolução, ela carece de base científica. Por exemplo, todos nós sabemos que as coisas, elas envelhecem. Envelhece ou não envelhece? Por exemplo, vou perguntar aqui, Júlio, você já comprou uma calça e você comprou a calça era nova. Você foi na loja, a calça era nova. Perfeito. E ela foi ficando velha, a sua calça ou não? Sim, natural. Foi ficando velha. Você já comprou uma calça usada e ela foi ficando nova? Já aconteceu? Alguém aqui comprou um carro velho e ele foi ficando cada vez mais novo, cada vez mais bonito, e a pintura foi melhorando, e era 2 portas, virou 4. Alguém já aconteceu ou não? Nem comigo. Isso o que é? É a segunda lei da termodinâmica. O
que é a entropia. A entropia diz que as coisas, tudo que você vê que é matéria, ela tende a estar de um processo organizado para desorganizado, de um estado complexo para simples. Então, é por isso que as coisas envelhecem. Então, a tinta, você pintou, ela vai envelhecer, ela vai descascar, porque a lei da entropia está atuando ali. A lei da evolução, a teoria da evolução é completamente contrária a isso. Pelo contrário, era do ser unicelular e ele vai se multiplicando e se tornando cada vez mais complexo e vai evoluindo. Mas o processo da vida é de involução. Então, a gente é assim, a gente cresce e tem uma produção e uma reposição celular maior do que morre as células. Chega um momento da vida onde a gente produz menos e aí então a gente vai morrendo. E assim funciona a vida. A evolução vai contra a segunda lei da termodinâmica. Outra situação importante, agora buscando um pouquinho o reino animal. A gente sabe que espécies semelhantes produzem espécies semelhantes. Então, um cachorro e uma cadelinha vai formar o quê? Cachorrinho. Não vai formar borboleta. Porque espécies semelhantes produzem espécies semelhantes. Claro isso? A evolução não. De uma espécie gera outra espécie, que gera outra espécie, que gera outra espécie, até que chega num símio e do símio vai formando e vai evoluindo até chegar à raça humana. Agora, evidências práticas também a evolução carece. Uma delas é a seguinte: por que é que nós não vemos alguém no processo de evolução, um animal que seja, um invertebrado que seja? A gente não vê nenhum macaco se transformando em homem, a gente não vê nenhum ser terrestre se transformando em um anfíbio, a gente não vê nenhum animal terrestre desenvolvendo asas, porque a gente está num período dentro da teoria da evolução. Então, alguma coisa deveria estar evoluindo e a gente não percebe isso. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que vida provém de vida. Isso Lavoisier disse, isso é ciência, é biologia, nós estudamos isso no ensino médio. Vida provém de vida. Então, você nunca, por exemplo, esse passador de slides, está aqui, certo? Isso aqui eu posso colocar em qualquer temperatura e pressão, isso aqui nunca vai gerar vida. Nunca. Porque vida provém de vida. Não existe nada inorgânico que produza vida, não existe. Mas na teoria da evolução, uma explosão, que é não vida, gera a vida. Nunca foi provado isso. Então vocês percebam que esse indivíduo, ele tratou do micro avaliando o todo. O que eu quero dizer com isso? Ele está certo em alguns posicionamentos dele. Um deles são nas microevoluções e adaptações, que todos nós como cristãos cremos. Em que sentido tudo isso aqui aconteceu? Por exemplo, um cachorro é cachorro, mas um tem mais pelo, outro tem menos pelo, o outro corre mais, o outro corre menos, e determinando o próprio ambiente, a sua própria microevolução e adaptação. Então o São Bernardo, para sobreviver na neve, ele precisava de muito pelo. Então ele tem muito pelo. Outro cachorro, exatamente para as funções que a natureza e a genética dele dão, ele corre de maneira muito veloz. Então essas microevoluções, elas existem. A seleção natural existe. Os coelhos que tinham orelha mais comprida, corriam mais rápido e tinham maior aerodinâmica, conseguiam fugir dos lobos. Os que tinham orelha mais curta eram alcançados. Então a genética foi selecionando. Tudo isso é real. Mas, querido, se você pegar e cortar o seu dedo mindinho, e a sua esposa cortar o dedo mindinho dela, e vocês tiverem um filho, a criança não vai nascer sem um dedo mindinho. Se você fizer isso em 300 gerações, a pessoa não vai nascer sem esse dedo mínimo. Então, uma coisa é microevolução e adaptação. Outra coisa são as macroevoluções que ele propõe e que carecem de base científica. Então, vejam, evolução é teoria, não é ciência. Márcio, você ergueu a mão. Pastor, eu até fiz uma pesquisa, não só sobre Darwin, mas sobre outros teóricos também. Uma coisa interessante, não fugindo, mas eu acho que é interessante aquilo que eu aprendi, eu e alguns amigos na pesquisa que a gente fez, é que não somente Darwin, mas Marx, outros desta época, né, por exemplo, Nietzsche, eles tinham teorias, inclusive, não só teorias, escritos filosóficos, Freud veio um pouquinho depois,
até citando para o público adventista Ellen White, né, que não é teórica, ela é uma escritora. Mas eu quero dizer o seguinte, que muitas pessoas hoje pegam escritos, por exemplo, do Darwin, para, na verdade, querer colocar como um subsídio para colocar Deus fora de suas vidas. Na verdade, o que ele falou que é interessante, é o pai de dos ateus modernos, pessoas que já querem tirar Deus de alguma forma da sua vida, encontram nele e em outros teóricos justificativas para isto. Então, quer dizer, Darwin, talvez, como o senhor mesmo falou, ele nem quis ir tão longe, ou quis, mas eu não queria debater isso. Mas pessoas que hoje usam os escritos dele e de outros, muitas vezes, da forma que eles nem queriam que fossem utilizados. Essa é a beleza, Márcio, da liberdade que Deus dá. Há espaço para crer na criação e há espaço para crer na evolução. Cada um decide. E é claro, se eu quero inserir Deus na minha vida, eu vou ler o quê? A Bíblia e autores cristãos, teóricos cristãos. Se eu quero excluir Deus da minha vida, eu vou buscar esses teóricos, né, que excluíram Deus da vida deles. E é isso mesmo. Cada um procura subsídio para justificar aquilo que de fato no coração ele quer. Muito bem, temos um outro texto aqui importante, a beleza da criação divina, que presente o primeiro casal recebeu de Deus. Qual foi o primeiro presente que esse casal, Adão e Eva, recebeu de Deus? Gênesis 2, 8 a 15. Marcos, você pode ler para a gente Gênesis 2, 8 a 15? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha só, então Deus deu a Adão e Eva um lindo jardim. Um jardim especial. Agora você imagine, toda a terra era linda e era perfeita. Tudo era belo. Agora, Deus fez uma casa especial para eles. E aquela primeira casa era um jardim. E se a gente já fica encantado com alguns jardins europeus que a gente vê em foto, vê em filme, imagine um jardim que saiu das mãos do Criador, onde tudo era perfeito. Eu acho que na terra toda não existia um lugar mais belo. Ali era o cantinho de Adão e Eva. E a gente viu ali que Deus colocou para cultivar e para guardar esse jardim. Guarde essa palavra, guardar, porque na próxima semana a gente vai trabalhar um pouquinho esse guardar. E agora a última pergunta, sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Então, Deus queria que eles vivessem eternamente nesse jardim, na terra, mas tinha uma condição. Gênesis 2, 15 até o 17. Márcio, lê pra gente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, eu fico impressionado com esse verso porque ele é muito importante. Você prestou atenção no texto que o Márcio leu? A Bíblia é clara, Deus criou tudo perfeito, tudo era muito bom. Mas sabem, Deus disse, vocês não podem uma coisa só. Tudo que vocês estão vendo nas árvores, vocês podem comer. É para vocês, eu criei para vocês comerem, se alimentarem e se deliciarem. As frutas mais suculentas e saborosas que a nossa mente jamais imaginou, Deus criou para Adão e Eva. Mas havia ali um cantinho, onde estaria testando a obediência de Adão e Eva. Eles não poderiam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Nesse fruto não havia nenhum veneno, amigo. Havia apenas a simbologia de alguém que confiaria em Deus ou optaria pelo inimigo de Deus. E a gente vai estudar um pouquinho isso para frente. Mas hoje você tem que tomar uma decisão. A Bíblia está aqui, dizendo quem é o autor da vida, quem é o Criador de todas as coisas. A Bíblia está aqui para você e para mim. Eu e você precisamos escolher. Eu vou escolher a teoria da evolução ou eu vou escolher a teoria da criação. Deus como meu Senhor, Deus como o consumador da minha fé, aquele que me criou e eu vou me apaixonar cada dia mais por Ele ou eu vou excluir Ele da minha vida cada vez mais. Deus criou você, amigo. E mais do que isso, Deus desenhou você. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, quando você era ainda apenas um embrião, Deus já conhecia tudo na sua vida.
Deus já sabia que você estaria estudando a palavra dele, que estaria se encantando e ele estaria feliz e aí ao seu lado. Deus sabe tudo e Deus escreveu os teus sonhos. Deus escreveu a tua vida eterna e hoje você pode decidir por Jesus. Você pode abraçar e estar perto de Cristo. Basta você decidir crer pela fé que tudo existiu pela palavra de Deus. Nós vamos orar agora. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com o nosso Criador. Bondoso Deus, esteja ao nosso lado, nos ilumine para entendermos o Senhor como o nosso Pai Criador. Ajude-nos a crermos. Sabe, no mundo acadêmico, na faculdade, na universidade, eles tentam assassinar o Senhor e dizer que o Senhor nunca existiu. E é muito difícil para nós cristãos argumentarmos, defendermos, mas a gente sente a verdade da tua existência no nosso coração. Por favor, desenvolva a nossa fé para continuarmos crendo na tua palavra como sendo a verdade para a nossa vida. Entregamos nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.